alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice ao trimestre. Os irmãos sabem que o objetivo do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares à lição da Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2021, 2022, nós estamos estudando o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Estamos estudando a bibliologia, a doutrina da Bíblia. E, durante o estudo das lições, nós vimos que um tema que poderia constar e não constou diz respeito às versões das Escrituras. Há muita dúvida a respeito das versões das Escrituras, dos originais, das traduções, da infabilidade, da inerrância diante das traduções, das revisões das Escrituras, e entendemos que seria oportuno nós fazermos este apêndice, que tem como tema as versões das Escrituras. Nós, então, iremos estudar hoje a respeito destas versões das Escrituras, como nós devemos entender as versões, qual é a versão certa, qual é a versão errada, se é certo ter versão das Escrituras, enfim, vamos falar sobre este tema. Em primeiro lugar, é bom que nós lembremos que a variedade de línguas que existe no planeta é algo vindo da parte de Deus. Foi Deus quem confundiu as línguas. Nós vemos isto lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Todos nós conhecemos o episódio da Torre de Babel. Aquela única nação, aquela única comunidade humana, os descendentes de Noé, a família que foi poupada no dilúvio, eles resolveram se rebelar contra Deus. Resolveram construir uma torre bem alta, em desafio a Deus, para não se espalharem sobre a face da terra. A ordem que Deus tinha dado a Noé é que eles crescessem, se multiplicassem e se espalhassem sobre a terra. Mas ninguém queria sair daquela região fértil entre o rio Tigre e o rio Eufrates, a Mesopotâmia, e se rebelaram contra Deus. Deus, então, vem, confunde as línguas, porque a língua é um fator de união de uma sociedade. Um grupo de pessoas, ele convive, entre outras coisas, porque consegue se comunicar entre si. A língua é um fator importantíssimo para a definição de uma nação. E uma nação é um grupo de pessoas que têm os mesmos hábitos, o mesmo modo de vida, a mesma cultura. E um dos elementos fundamentais e essenciais desta cultura é a linguagem. Então, foi Deus quem confundiu as línguas. Então, Deus já sabe que, para que ele se revele a todas as nações, a toda a humanidade, é necessário que esta revelação
se manifeste em todas as línguas existentes. No capítulo 10 do livro do Gênesis, nós temos a chamada Tábua das Nações, onde são elencadas ali, descritas, 70 nações. As nações que surgiram quando da confusão das línguas. Mas a partir da confusão das línguas em Babel, surgiram outras nações, surgiram outras línguas, porque houve um processo de espalhamento da humanidade. Então, quando Deus resolveu se revelar ao homem, e que esta revelação se desse por escrito, Deus resolveu fazê-lo no povo que ele criou depois da confusão das línguas. Veja que toda a humanidade se rebelou contra Deus. Ao contrário do que havia acontecido na época do dilúvio, em que uma família se manteve fiel a Deus, que foi a família de Noé. Aqui na Torre de Babel, todos se rebelaram contra Deus. Deus então chamou Abrão, que morava em Ur dos Caldeus. Ele era um caldeu. A cidade de Ur e a arqueologia e a história comprovam que foi uma das primeiras grandes civilizações da humanidade. Deus chama Abrão para que ele saísse da sua terra, saísse da sua parentela e da casa do seu pai, porque Deus faria dele uma grande nação. Deus, a partir de Abrão, começa a formar um novo povo, para que deste povo pudesse vir o Salvador. Porque dos outros povos que surgiram daquele único povo, não poderia surgir o Salvador, porque aquele único povo que se transformou em vários povos por causa da confusão das línguas, que são os gentios, eles todos haviam se rebelado contra Deus. Então Deus forma uma nova nação. Abrão, que teve o seu nome mudado para Abraão, Isaque, Jacó, e depois os filhos de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. É a partir dos filhos de Israel que Deus vai montar uma nova nação. Pois bem, esta nova nação, que vai ser formada a partir dos filhos de Israel, ela tinha 70 integrantes, na verdade, 60 e poucos integrantes, quando Israel vai para o Egito, onde já estava José. E lá no Egito, este povo se multiplica grandemente, e quando saem do Egito, já sob a liderança de Moisés, eles já eram 600.000 homens de guerra, fora as mulheres e crianças. Pois bem, este povo, que saiu da terra de Canaã, que foi para o Egito, que vivia separado na terra de Canaã, que continuou a viver separado no Egito, ele passou a falar uma língua própria, uma língua que se destacou do aramaico, que era a língua falada lá em Ur dos Caldeus, ou um aramaico antigo, enfim. De qualquer maneira, este povo passou a falar uma outra língua. E esta outra língua foi o hebraico. E Deus, sabendo que o povo agora tinha uma língua própria, que era o hebraico, ele prepara o líder que iria libertar este povo, Moisés, em toda a ciência do Egito. Nós sabemos claramente que Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Foi instruído em toda a ciência dos egípcios. É assim que nós vemos a expressão que é utilizada por Estevão, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22.
E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Veja que Deus formou Moisés em toda a ciência dos egípcios. E um dos pontos principais da civilização egípcia era o domínio que eles tinham da escrita. Durante séculos, inclusive, foi sempre um grande mistério os escritos dos egípcios, que eram encontrados, por exemplo, nas pirâmides, nos templos egípcios, e as pessoas não tinham conhecimento do que estava escrito ali. Foi somente com o francês Jean-François Champollion que, por volta de 1820, ele decifrou os escritos egípcios, que são chamados de hieróglifos. E assim, todos tiveram acesso à história do Egito. Formou-se até uma ciência chamada egiptologia dentro da história e dentro da arqueologia, diante desta decifração da escrita egípcia. Mas os egípcios já dominavam a escrita desde o começo de sua civilização. E Deus fez com que Moisés fosse instruído na ciência dos egípcios, para que ele tivesse o domínio da escrita. Não é por acaso, então, que Deus vai inspirar Moisés para começar a escrever a Bíblia Sagrada. Veja que há aqueles que entendem que o primeiro escritor da Bíblia teria sido Jó ou algum descendente de Jó, pois o livro mais antigo da Bíblia é Jó. A tradição judaica entende que quem escreveu o livro de Jó é Moisés. E nós optamos pela tradição judaica, porque Moisés ele tinha um domínio da escrita. No livro de Jó, o próprio Jó diz: ai, se eu pudesse escrever num livro, mostrando que ele provavelmente não tinha o domínio da escrita. Então, é muito provável que a história de Jó tenha sido contada oralmente até Jetro, e Jetro, que tudo indica seja um descendente de Jó, tenha contado esta história a Moisés. E Moisés, que tinha o domínio da escrita, inspirado pelo Espírito Santo, tenha começado a redigir a Bíblia, escrevendo o livro de Jó. Ou então, se Jó o escreveu, ou como dizem alguns, Eliú o escreveu, foi Moisés quem o verteu para o hebraico. Porque, na verdade, é Moisés quem dá a escrita à língua hebraica. A língua hebraica era apenas falada, mas Moisés a escreve. Tudo indica que foi Moisés quem criou o alfabeto hebraico e quem redigiu os primeiros textos em hebraico, que foram os textos bíblicos. Então Deus se revela a Israel na língua de Israel. É óbvio, se Deus quer formar um pacto com Israel, e se Deus escolhe Israel para ser seu povo peculiar, é na língua deste povo que Israel que Deus irá se manifestar. E é por isso que as Escrituras são escritas primeiramente na língua hebraica. Porque, como diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 9, no versículo 4, aos israelitas foi dada a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. Deus escolheu Israel para ser a sua propriedade peculiar dentre todos os povos. É o que está escrito lá em Êxodo 19, 5 e 6. Deus queria que Israel fosse o seu reino sacerdotal, o seu povo santo, a sua propriedade peculiar dentre os povos. Então, dentro deste papel, Deus irá revelar a sua vontade
revelar a sua palavra em hebraico, porque era a língua falada pelos israelitas, que era o povo peculiar de Deus, para que, através de Israel, Deus se manifestasse a todas as outras nações. Então, veja que não tem sentido dizer-se que o hebraico era a língua falada no céu, ou era a língua falada por Adão. Não, o hebraico surgiu quando se formou a nação de Israel, e Deus revelou-se em hebraico e mandou que se escrevesse em hebraico, para que Israel divulgasse a palavra de Deus para os demais povos. Ele foi escolhido para isso. É por isso que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E tanto é assim que algumas partes do Antigo Testamento, já no tempo do exílio, foram escritas em aramaico. Veja que Esdras, no seu livro, ele transcreve os decretos do rei Artaxerxes em aramaico. E Daniel também tem parcelas do seu livro em aramaico. O aramaico, que era a língua falada na Babilônia. E foi a língua que passou a ser falada pelo povo judeu depois do cativeiro. Veja que o hebraico se perdeu como língua quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Quando o povo volta da Babilônia, embora as escrituras continuassem a ser lidas e escritas em hebraico, o povo já não falou mais o hebraico, já começou a falar o aramaico. Tanto é verdade que quando Jesus fala o Salmo 22 na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O povo não entendeu. O povo não entendeu. E alguém disse, será que ele está chamando por Elias? Por quê? Porque o hebraico, embora fosse lido nas sinagogas e no templo, nas escrituras, porque as escrituras foram redigidas em hebraico, o povo já não entendia o hebraico. Os irmãos mais antigos, que foram católicos, podem entender bem essa situação. Até o Concílio Vaticano II, que é de 1962 a 1965, as missas na Igreja Católica Apostólica Romana eram rezadas, eram ministradas em latim, que é a língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, porque o latim é a língua falada pelos romanos. Só que hoje ninguém mais fala latim. Então as pessoas iam à missa e não entendiam o que era dito. Por quê? Porque se usava a língua litúrgica, que era o latim, porque é a língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Da mesma forma acontecia depois do exílio nas sinagogas e no templo. Se procedia a leitura das escrituras em hebraico, mas o povo não falava mais hebraico. Quem conhecia o hebraico? Só os escribas, só os doutores da lei. O povo não conhecia o hebraico. Então, ele não entendia o que era lido. Depois, aquilo que era lido era traduzido por alguém que passava para o aramaico aquilo que tinha lido e falava para o povo. E depois explicava o sentido daquilo para o povo. Mas veja que, para os irmãos verem que a língua hebraica não é a língua sagrada, porque era a língua que era falada no céu, é a língua que nós vamos falar no céu, como tem gente que diz por aí. Não, o hebraico foi uma língua que surgiu normalmente, como surgiram todas as outras línguas, depois da Torre de Babel, por uma formação de nações, porque veja que os filhos de Israel se separaram, tinham um convívio separado dos demais, foram para o Egito, tinham um convívio separado dos egípcios, e isto, ano após ano, século após século, faz com que surja uma língua. E esta língua era o hebraico. E Deus cuidou para que Moisés tivesse o domínio da escrita, para trazer a escrita esta língua hebraica.
e Deus se manifestou e se revelou ao povo em hebraico. Por isso as escrituras o Antigo Testamento foi redigido em hebraico. Mas o plano de Deus não era tão somente se revelar a Israel. Israel falhou no reino sacerdotal, na sua função de reino sacerdotal. Israel chegou a perder a própria terra prometida pela sua desobediência, pela sua infidelidade. E Deus, então, preparando o terreno para a vinda do Messias, que seria o salvador da humanidade, embora nascido dos judeus, ele, então, começa a atuar. E, no século V a.C., quando nós temos, aliás, no século IV a.C., quando nós temos o domínio predito por Daniel, que Deus lhe revelou, de Alexandre o Grande, o Império Grego, sobre o Oriente, unindo o Ocidente com o Oriente, gerando aquilo que nós denominamos de cultura helenística. Quando Alexandre o Grande gera este império, que depois vai ser dividido entre os seus 4 generais, os filhos de Israel ficam sob o domínio do reino do Egito, que ficou com o general Ptolomeu. Então, num primeiro momento, os filhos de Israel ficaram sob o domínio egípcio, sob o domínio de Ptolomeu. O filho de Ptolomeu, Ptolomeu II Filadelfo, resolve criar uma biblioteca universal. Uma biblioteca que tivesse os livros de todos os povos. Na cidade de Alexandria, que tinha sido fundada pelo próprio Alexandre o Grande, quando ele conquistou o Egito. E que tinha uma grande colônia judaica, diga-se por sinal. Então, nesse projeto de criar uma biblioteca universal que tivesse os livros de todos os povos, é evidente que se quis trazer o livro dos judeus, que eram as Escrituras, para esta biblioteca. E é por isso que o rei Ptolomeu II manda que se passasse para o grego, porque a língua internacional naquela época passou a ser o grego, porque era a língua de Alexandre o Grande. E Ptolomeu, embora tenha ficado rei do Egito, ele era grego. Então, se determinou. E todos os livros que fossem fazer parte dessa biblioteca de Alexandria tinham que ser traduzidos para o grego. Então, as escrituras hebraicas, pela primeira vez, foram traduzidas do hebraico para o grego. E aí nós temos a primeira versão das escrituras, que é a chamada versão dos 70, ou Septuaginta, porque diz a tradição que foram 70 ou 72 doutores da lei que traduziram o texto do hebraico para o grego. E, segundo a tradição, foi mandado que cada um deles traduzisse todas as escrituras. Não foi um pedaço para cada um. E depois se fez uma comparação destas traduções, e estas traduções teriam sido idênticas, o que seria algo sobrenatural e milagroso. Nós não precisamos acreditar nisto, porque isso não é texto bíblico, é uma tradição, mas não podemos negar que Deus estava nesse negócio, porque era da vontade de Deus que as escrituras fossem traduzidas para o grego, por 2 motivos. Primeiro, para manter a unidade do povo judeu.
Porque já naquele momento nós tínhamos muitos judeus que não estavam mais, que moravam em várias partes do mundo. Nós já falamos aqui algumas vezes, né, quando houve a repatriação depois do exílio, foi a menor parte dos judeus que voltou. Se você for ver lá em Esdras, você vê que só 40 mil judeus voltaram. E havia muito mais do que 40 mil judeus naquela época. Então, foi a minoria que voltou para Jerusalém. E, desta maneira, muitos judeus ficaram ali alheios, falando a língua do país onde ele estava. Até porque ninguém mais falava o hebraico. A partir do momento que as escrituras foram traduzidas para o grego, os judeus da diáspora, é assim que são chamados os judeus que não voltaram para a terra de Israel, eles puderam ser ensinados nas escrituras, puderam ter conhecimento das escrituras, porque o grego era a língua internacional. Todo mundo falava grego, como hoje é o inglês. Todo mundo fala inglês, que é a língua internacional. Então, esse foi o primeiro propósito de Deus, manter a unidade do povo judeu, o conhecimento das escrituras para o povo judeu. E, em segundo lugar, fazer com que as escrituras passassem a ser conhecidas dos gentios. Israel havia falhado no seu papel de reino sacerdotal. Então, havia necessidade de que a revelação de Deus fosse conhecida. E, a partir do momento que a Septuaginta estava ali na biblioteca de Alexandria, ela passou a ser conhecida, as escrituras hebraicas passaram a ser conhecidas dos gentios. Então, essa foi a primeira versão. E aqui nós já vamos dar aqui a diferença entre tradução e versão. O que é tradução? Tradução é quando eu pego um texto estrangeiro e passo para a minha língua. Eu pego um livro em inglês e passo para o português. Isso é tradução. Agora, versão é o contrário. É quando eu pego um texto em português e passo para uma língua estrangeira. Então, aí eu tenho a versão. Então, a tradução, eu pego um livro, um texto em língua estrangeira e passo para a minha língua. Versão, um texto da minha língua para uma língua estrangeira. Então, quando eu falo de Bíblia Sagrada, eu sempre estou falando de versões. Por quê? Porque se trata de passar o texto bíblico do hebraico e aramaico no Antigo Testamento para outra língua e do grego no Novo Testamento para outra língua. Por isso, nós sempre falamos em versões, porque estamos falando da passagem do texto bíblico nas línguas originais para as outras línguas. Ora, é do objetivo de Deus que haja versões das Escrituras. Porque quando nós abrimos a Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós encontramos o seguinte. Aliás, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que é a verdade? Jesus diz, João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, como é que eu vou ter conhecimento da verdade, que é o conhecimento da palavra, se esta verdade, se esta palavra não estiver na minha língua? Como é que eu vou entender a mensagem se ela não estiver na minha língua? Então, a versão das Escrituras, a passagem das Escrituras das línguas originais para a língua de cada povo, é da vontade de Deus.
porque ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E eu só me salvo se eu creio em Jesus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, essa palavra precisa estar na minha língua, para que eu possa entendê-la. Então, é da vontade de Deus que haja versões. Então, a primeira versão foi a Septuaginta, a versão dos 70, em que o Antigo Testamento foi passado para o grego. Além desta versão da Septuaginta, nós tivemos ainda outras versões para o grego, que não tiveram o mesmo sucesso, o mesmo êxito, a mesma divulgação. Mas nós tivemos a versão de Símaco, que é do ano 170 depois de Cristo, a versão de Teodócio, que é do ano 190 depois de Cristo, e a versão de Áquila, que é do ano 130 depois de Cristo. São 3 outras versões do Antigo Testamento para o grego. Veja que essas 3 versões, inclusive, já quando existia a igreja. Além destas versões para o grego, nós tivemos também versões para 2 outras línguas das Escrituras. Nós tivemos a versão para o aramaico. Veja que eu já disse para os irmãos que o povo de Israel só falava aramaico, não falava mais hebraico. O texto nas sinagogas estava em hebraico, era lido, depois era traduzido e explicado. Até por uma forma de facilitação, foi feita uma versão para o aramaico das Escrituras, a chamada Peshita. A Peshita é a versão siríaca. Siríaco é o outro nome de aramaico, né? Siríaco ou aramaico. Então, nós tivemos uma versão que é a versão chamada Peshita, que foi feita lá nos séculos 2, 1 antes de Cristo. E também nós tivemos uma versão chamada Hexapla siríaca. Essa versão já é do século II, já do século II e III da era cristã, e ela foi feita e ela foi revisada por Orígenes. Orígenes, um dos grandes pais da igreja, um dos grandes teólogos do começo da história da igreja, ele que era de Alexandria. E essa hexapla siríaca é interessante. Por que ela se chama hexapla? Hexa, em grego, quer dizer 6. Porque ela foi uma tradução feita em 6 colunas. É uma versão que foi feita para o aramaico, mas ela possuía 6 colunas. E nessas 6 colunas, você vai encontrar a Septuaginta, a Peshita, essas versões que eu disse do Símaco, do Teodócio, do Áquila, e mais algumas notas de Orígenes. Então, na verdade, essa hexapla siríaca é uma comparação do texto hebraico, do texto da Septuaginta, destas outras versões gregas e da versão siríaca, com comentários do Orígenes. Então, essa é a hexapla siríaca. E nós tivemos também 4 versões para a língua copta. A língua copta era a língua falada no Egito, pelos egípcios nativos. Veja que eu falei que Ptolomeu era um rei grego, né? Então, havia ainda uns egípcios nativos, que existem até hoje, porque hoje o Egito é formado de árabes e de minorias. A principal minoria étnica do Egito são os coptas, que são os egípcios nativos, originais da civilização egípcia, que falavam a língua copta. E houve 4 versões das escrituras para o copta. Hoje em dia, existe uma minoria cristã na Síria e no Iraque, a chamada Igreja Siríaca, que usa a Peshita, no Antigo Testamento.
E nós temos a igreja copta, que é a minoria cristã no Egito, que também usa as versões coptas das Escrituras. Então, os irmãos vejam que Deus vai trabalhando com essas versões. O Novo Testamento já é escrito em grego. Veja que Deus já inspirou os escritores do Novo Testamento a escrever em grego. Já não escreveram em hebraico, escreveram em grego. Apesar de serem os escritores judeus, com exceção de Lucas. Todos já escreveram em grego. Por quê? Porque era da vontade de Deus que o texto já fosse amplamente conhecido. Deus já havia traduzido o Antigo Testamento para o grego, e agora o Novo Testamento já é redigido em grego. E desta maneira, assim que ele foi redigido, ele já passou a ser de conhecimento de todo mundo conhecido de então. Mas Deus, no seu zelo e na sua presciência, na sua providência, ele fez com que um monge chamado Jerônimo, ele viesse a ser aquele que faria a versão dos textos originais para o latim. O latim, que era a língua oficial de Roma. Embora o grego fosse a língua internacional, todos falassem grego, a língua de Roma era o latim. E como Roma dominava o mundo, a língua oficial do Império Romano era o latim. E Jerônimo vai traduzir, a pedido do bispo de Roma, a Bíblia para o latim. E aí nós vamos ter uma outra importante versão da Bíblia. É a chamada Vulgata Latina. E por que que Deus trabalhou nesse sentido de traduzir a Bíblia para o latim? Porque ao longo da história, quando o Império Romano vai se dividir, o Império Romano do Ocidente não vai usar o grego. O Ocidente não vai usar o grego como língua internacional mais. O Ocidente vai passar a usar o latim. O latim vai predominar como a língua da ciência, a língua dos intelectuais, a língua dos eruditos, durante séculos, durante milênios, durante o final da Idade Antiga e toda a Idade Média. E para que o Ocidente tivesse conhecimento das Escrituras, Deus já providencia no século IV a tradução para o latim das Escrituras. Então veja que os cristãos no Oriente vão usar o Antigo Testamento em grego, que é a Septuaginta, e o Novo Testamento em grego. Mas no Ocidente, nós vamos ver a utilização da Vulgata Latina como a versão oficial das Escrituras. E quando a Igreja Romana predomina no Ocidente e impõe a Vulgata Latina como a versão oficial, não se perde o conhecimento das Escrituras. E século após século, nós vamos ver os manuscritos, sim, porque a Bíblia ela era escrita à mão, por isso manuscritos, de geração em geração, os chamados copistas. E no Oriente, os manuscritos eram em grego, e no Ocidente, os manuscritos eram em latim. E isto vai durar até a Reforma Protestante. Antes da Reforma Protestante, houve algumas iniciativas para que as Escrituras fossem redigidas ou fossem vertidas para as línguas das pessoas. Porque, veja bem, nem o povo falava grego mais, nem o povo falava latim. Por isso, as Escrituras elas só eram conhecidas dos intelectuais, dos estudiosos. E é por isso que começam a surgir os desvios doutrinários
as tradições que são contrárias às Escrituras e que passam a ser seguidas pelo povo, porque são ensinadas ao povo que não tem acesso às Escrituras e não podem conferir nas Escrituras o que era ensinado, o que era pregado. Houve alguns movimentos durante este período de pessoas que quiseram traduzir as Escrituras para a língua dos povos, para a língua das pessoas. Nós temos dois exemplos que são dignos de nota. Pedro Valdo, um rico comerciante de Lyon, na França, ele, não se sabe bem se ele encomendou para alguém ou se ele mesmo traduziu as Escrituras do latim para o francês. Na verdade, não o francês, como nós conhecemos hoje, mas o dialeto da sua região, que era o franco-provençal. E quando Pedro Valdo teve contato com o texto traduzido, vertido, melhor dizendo, ele começou a ver os erros doutrinários da Igreja Romana. E aí surgiu o movimento dos valdenses, que foi um movimento precursor da Reforma, onde, então, verificando nas Escrituras a verdade, Pedro Valdo começou a se insurgir com as várias doutrinas que haviam sido introduzidas na Igreja Romana. O mesmo aconteceu na Inglaterra. John Wycliffe, ele era um professor de teologia, um clérigo, né? um sacerdote da igreja, e ele traduziu as Escrituras para o inglês. Foi a primeira versão para o inglês. E também, ao tomar conhecimento das Escrituras e das doutrinas da Igreja Romana, ele se insurgiu contra isso. E lá surgiu o movimento dos Lollardos, que eram os seguidores de Wycliffe, que começaram a ser padres, depois pregadores, leigos, que começaram a levar textos das Escrituras e a ensinar as Escrituras e a pregar as Escrituras. Também um movimento precursor da Reforma. Por isso, não é surpresa para nós que, quando houve a Reforma, com Martinho Lutero, um dos primeiros passos que a Reforma tomou foi verter o texto da Bíblia para as línguas dos povos. Veja, Martinho Lutero fez a versão da Bíblia para o alemão. Os calvinistas, João Calvino, não propriamente ele, mas logo concomitantemente a ele, surge a Bíblia de Genebra, que é a versão da Bíblia para o francês. E isso vai acabar culminando na Inglaterra, no século XVII, com a versão autorizada do rei Tiago, né? O rei Tiago, em português, em inglês, King James, a famosa King James Version, a versão do rei Tiago, que é a versão mais conhecida em língua inglesa e que ganhou realce porque a Inglaterra se tornou uma grande potência mundial a partir desta época, e esta versão foi disseminada no mundo inteiro. E até hoje é a versão mais disseminada em língua inglesa. Então, a Reforma ela trouxe a ideia de que o povo tem que ter acesso às Escrituras para conhecer a verdade. E é preciso, então, traduzir, né, verter o texto bíblico para a língua de cada povo. É por isso que em todos os lugares em que houve a Reforma, havia a versão da Bíblia para a língua daquele povo, daquela nação. E, ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos a invenção da imprensa. Johannes Gutenberg ele inventa a imprensa, o uso de tipos móveis que permitiu que os livros pudessem ser produzidos em muito maior quantidade e com muito menos custo. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada.
Os irmãos vejam como Deus trabalha para que a sua palavra seja disseminada. Então, ao mesmo tempo que são feitas as versões para as línguas dos países, é inventada a imprensa, de forma que a Bíblia pode ser espalhada para toda a população, com muito menor preço, em muito maior volume e na própria língua do povo. Por causa da reforma, inclusive Erasmo de Roterdã, que era um padre, um filósofo holandês, que foi amigo de Lutero, acompanhou Lutero, embora ele não tenha aderido à reforma, acabou não aderindo à reforma, mas trocou, foi companheiro de Lutero. Erasmo, ele pega manuscritos do texto bíblico e reúne esses manuscritos e forma o chamado texto recebido, textus receptus. E essa compilação que ele faz dos manuscritos, em grego, vai ser a base para as versões que são feitas por ocasião da reforma, tanto a de Lutero quanto a do rei Tiago, até porque a versão oficial da Vulgata Latina da Igreja Romana já era vista com certa suspeição por causa mesmo da reforma. Então, Deus propicia meios tecnológicos, meios linguísticos, meios científicos, para que a palavra de Deus seja vertida nas línguas dos povos e seja disseminada e divulgada. Nesta época, a língua portuguesa não é esquecida por Deus. João Ferreira de Almeida, um português que havia se convertido na adolescência para o protestantismo. Ele se converteu e foi morar na Holanda, né, porque Portugal tinha Inquisição. Né? Então, ele se converteu, ele foi morar na Holanda, e com 14 anos ele se converteu, com 16 anos ele começa a traduzir o Novo Testamento para o português. E depois que ele traduz o Novo Testamento para o português, ele perde essa tradução. Ele não conseguiu publicar essa tradução, ele perde essa tradução. Aí ele refaz de novo toda a tradução do Novo Testamento. E aí ele consegue terminar essa tradução do Novo Testamento. A primeira tradução, ele tinha 16 anos de idade, foi em 1644. Ele não consegue publicar essa versão que ele faz no Novo Testamento. Aí ele refaz todo o trabalho da versão do Novo Testamento, termina em 1654, e a publicação primeira deste Novo Testamento se dá em 1681. E aí ele começa a traduzir o Antigo Testamento, a fazer a versão do Antigo Testamento. Mas ele morre em 1691, e ele só tinha traduzido até Ezequiel 48 e 21. Esse trabalho dele é terminado por um pastor holandês, Jacobus op den Akker, que termina o trabalho em 1694. E a primeira versão completa da Bíblia em língua portuguesa, e João Ferreira de Almeida se utilizou do texto recebido, aquele texto lá compilado por Erasmo. A primeira publicação desta versão se dá em 1753, na Holanda. No final do século XVIII, comecinho do século XIX, na Inglaterra surge a primeira sociedade bíblica. O nome dela era Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Um grupo de pessoas que se reuniu para divulgar a Bíblia Sagrada, para imprimir a Bíblia, tornar a Bíblia mais barata e acessível às pessoas, em todas as línguas. E então a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, ela vai se empenhar em imprimir e em revisar as versões, a versão do João Ferreira de Almeida
para a língua portuguesa. Então, em 1819, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira publica novamente o texto da Bíblia em português. Começa a publicar e a distribuir a versão da Bíblia em português. E ela revisou esse texto em 1894 e em 1925. Além da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, também começou a imprimir e a distribuir a Bíblia em português a Sociedade Bíblica Americana. No Brasil, só vai ter Sociedade Bíblica em 1948. Em 1948, surge a Sociedade Bíblica do Brasil, e a Sociedade Bíblica do Brasil, até hoje, fez 4 edições da versão Almeida Revista e Corrigida. Ela também elaborou a versão Almeida Revista e Atualizada, e também elaborou a Nova Almeida Atualizada. São essas as versões que são imprimidas e distribuídas pela Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil também fez a Bíblia na linguagem de hoje, fez também a nova tradução na linguagem de hoje. Nós temos também a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que publicou a versão Almeida Revista e Fiel, corrigida e fiel. Né? E nós temos também a Editora Vida, que lançou a edição contemporânea de Almeida, quando ela lançou a Bíblia Thompson. Então, essa é, em poucas linhas, o histórico destas versões das Escrituras. Pois bem, visto estas questões das versões das Escrituras, para nós terminarmos este apêndice, nós devemos fazer algumas perguntas. Como lidar com estas versões? Nós já vimos que a existência dessas versões é da vontade de Deus. Como lidar com essas versões? Qual o papel que essas versões têm? Quais os limites, se é que há limites, destas versões? E então nós temos algumas perguntas que nós aqui elaboramos, que são feitas por muitas pessoas, e vamos procurar respondê-las aqui com os irmãos. A primeira nós já falamos. É da vontade de Deus a existência de versões das Escrituras? Sim. Deus quer que haja versões das Escrituras, porque Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E não há possibilidade de salvação e de conhecimento da verdade se as pessoas não tiverem acesso às Escrituras. E para as pessoas terem acesso às Escrituras, é necessário que as Escrituras estejam na sua língua e de forma que elas possam entender. Segunda pergunta. A versão das Escrituras ela é infalível, é inerrante? Nós já vimos que quando Deus inspirou os escritores das Escrituras, a mensagem é divina. Embora os escritores tivessem sido mantidos com livre-arbítrio e cada um escreveu do seu jeito, do seu modo, a forma é do homem, mas o conteúdo é de Deus. Isto acontece também quando há a versão das Escrituras. Eu posso dizer que Jerônimo, ao passar as Escrituras para o latim, ele tinha a mesma inspiração que Paulo quando escreveu as epístolas? A resposta é não. Não. A inspiração das Escrituras foi para redigir os manuscritos originais. O ato de copiar as Escrituras e o ato de fazer a versão das Escrituras são atos humanos. E, por isso, não são infalíveis nem inerrantes. O tradutor pode errar. Como copista,
pode errar. Agora, nós sabemos que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Nós vimos aqui, nesse histórico que nós demos, o cuidado de Deus para que as Escrituras fossem divulgadas, fossem disseminadas. Por isso, embora estas pessoas que copiam as Escrituras e as pessoas que fazem as versões das Escrituras não estejam sob o manto da infalibilidade e da inerrância, é inegável que todo este trabalho é dirigido pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. E Deus cuida para que os erros e as falhas não comprometam a mensagem. Então, não fique escandalizado. Não existem originais. Não existem manuscritos originais. E é interessante, o pastor Antônio Gilberto, e eu falo aí no nosso esboço, ele diz que é até providencial que não existam os manuscritos originais, porque a tendência seria que as pessoas passassem a adorar os manuscritos, assim como adoraram aquela serpente de metal que Deus mandou fazer para salvar os israelitas das serpentes ardentes. Séculos e séculos depois, nos dias do rei Ezequias, nós vemos que aquela serpente era adorada. Então, por isso que Deus não deixou que tivesse os manuscritos originais. Mas Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, os erros que existirem serão facilmente detectáveis e não comprometem a mensagem, porque Deus quer que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A terceira pergunta é a seguinte: é necessária a revisão das versões das Escrituras? Veja que nós já dissemos aqui que já houve 4 revisões da versão de João Ferreira de Almeida pela Sociedade Bíblica do Brasil. E ela mesma tem 3 versões de João Ferreira de Almeida: a Revista e Corrigida, a Revista e Atualizada e a Nova Almeida Atualizada. É necessária a revisão? Sim, ela é necessária. Por quê? Porque a língua, ela é um fenômeno humano. Veja que Deus confundiu as línguas na Torre de Babel. Mas, como eu disse para os irmãos, na Torre de Babel, nós tivemos o surgimento de 70 nações, de 70 línguas. E hoje há milhares e milhares de línguas. Isto por quê? Porque o fenômeno da língua, a formação da língua, como a própria língua hebraica, que não foi criada lá na Torre de Babel, ela surgiu depois. Essas línguas, elas são criatividade humana. Deus fez o homem com raciocínio para ele inventar coisas. E entre as coisas que ele inventa estão as línguas. A criação do homem é sempre derivada. Deus cria tudo do nada. O homem cria as coisas daquilo que já está criado. O homem criou as línguas, as milhares de línguas que existem, daquelas línguas iniciais criadas por Deus. Se a língua é uma criação humana, ela é passageira, temporária e mutável. Veja que as palavras, elas mudam de significado ao longo do tempo. A língua, ela vai se modificando ao longo do tempo. Então, eu preciso revisar o texto de uma versão para que eu mantenha a mensagem. A mensagem divina nas Escrituras, ela não muda. A palavra de Deus permanece para sempre, diz o apóstolo Pedro, lá na primeira carta, no final do capítulo 1. Mas para eu manter a mesma mensagem, muitas vezes eu tenho que mudar a linguagem. Muitas vezes eu tenho que mudar a linguagem. Eu me lembro quando eu li, certa feita, na versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que foi a primeira versão católica
completa da Bíblia em língua portuguesa, feita no século XIX, 1842. Eu tenho essa versão aqui, ó. Vou até mostrar para os irmãos, ó, ela está aqui, ó. Essa versão aqui. Quando eu li essa versão, eu me escandalizei, porque eu encontrei uma palavra que hoje é um palavrão. Hoje é uma palavra obscena. Mas que naquele tempo que o padre Antônio Pereira de Figueiredo traduziu, ela queria dizer outra coisa. Então, naturalmente, esse texto tem que ser modificado, porque hoje essa palavra tem um outro significado que não tinha naquele tempo. Então, é por isso que se faz revisão. Normalmente, de 20 em 20 anos, se deve fazer uma revisão, porque a linguagem se altera, mas a mensagem não pode ser mudada. E eu tenho que mudar o texto para não mudar a mensagem. Outra pergunta que se faz: existe uma versão perfeita das Escrituras? Que versão nós devemos utilizar? Nós já vimos que a versão é um ato humano, portanto, é sujeito a falhas. Então, não existe nenhuma versão perfeita. Há pessoas por aí que defendem que a versão do rei Tiago é a versão perfeita, que ninguém pode fugir da versão do rei Tiago. Não é verdade. Não é verdade. As versões não são perfeitas. Então, qual que eu devo utilizar? O ideal é fazermos como fez Orígenes. O que fez Orígenes? Lá no comecinho da história da igreja. Ele pegou as várias versões que tinham do Antigo Testamento. A Septuaginta, a versão de Símaco, de Teodócio, de Áquila, o texto hebraico, e ele fazia comparação, a Peshita, e ele fazia comparação entre elas. O ideal é que eu tenha, se eu sou um estudioso das Escrituras, não digo para a minha leitura devocional, mas na minha leitura didática, se eu sou professor da escola dominical, se eu sou ensinador da palavra, se eu sou professor de teologia, se eu sou pregador da palavra, eu preciso ter o maior número de versões que eu puder e fazer a comparação entre elas. O que você vai perceber? Você vai perceber que em cada texto, uma ou outra versão vai fugir muito das outras. Esse desgarramento da versão é sinal de que ali, naquela passagem, aquela versão não é a mais apropriada. Portanto, tem que ser descartada. Assim fazendo, eu vou me aproximar muito da mensagem divina. Eu vou escapar das eventuais falhas que existam numa ou na outra versão. Isto num estudo particular. Na igreja local, eu preciso ter uma versão oficial. Não há possibilidade de eu dar um estudo bíblico na igreja, não há possibilidade de eu pregar a palavra, se cada um tiver uma versão. Se cada um tiver uma Bíblia diferente. Não é possível isso. Então, o ideal é que cada denominação tenha a sua versão oficial. Foi por isso que a Convenção Geral das Assembleias de Deus fixou como versão oficial a versão Almeida Revista e Corrigida, que é a versão protestante, primeira das Escrituras, feita em língua portuguesa. E que tem sido revisada, como nós já dissemos, só a Sociedade Bíblica do Brasil revisou já 4 vezes, e a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira já tinha revisado 3. Então, nós já passamos por 7 revisões desta versão. Na última Assembleia Geral Ordinária da nossa Convenção, também foi aprovada
a Nova Almeida Atualizada, como versão oficial. Então, hoje nós temos duas versões oficiais das Assembleias de Deus. A Almeida Revista e Corrigida e a Nova Almeida Atualizada. Então, nós devemos, na igreja local, padronizar. Por quê? Porque uma é melhor que a outra? Não. É porque, senão, não há condição de nós ensinarmos a palavra de Deus. Para ensinar a palavra de Deus, a gente tem que ter uma versão. Até para colocar no data show a versão. É muito ruim, eu já fui em algumas igrejas, que eu estou com uma versão, que é a versão oficial das Assembleias de Deus, a Revista e Corrigida, e eles me colocam no data show outra versão. Aí eu tenho que ficar primeiro explicando a diferença do texto que eu li para o texto que o povo leu, para depois explicar o texto. Então é preciso haver esta padronização para fins didáticos, para que nós tenhamos condição de estudar. Outro ponto importante é entender por que nós temos versões diferentes. Nós temos versões diferentes porque nós temos dois fatores que são utilizados nas versões. O primeiro é a chamada técnica de tradução. Nós temos duas técnicas de tradução. A tradução literal, a técnica literal, a tradução literal, e a tradução idiomática. Eu tenho a tradução literal e a tradução idiomática. A tradução. E aqui eu vou recomendar dois livros para quem quiser se aprofundar nesta matéria. O primeiro é um livro da editora, das edições Vida Nova, Versões da Bíblia. Por que tantas diferenças? Da Elizabeth Muriel Ekdal. Ela vai explicar direitinho por que uma versão é diferente da outra, aprofundando isso que nós vamos falar aqui rapidamente. Então, nós temos duas técnicas de tradução. O outro livro é A Arte de Interpretar e Comunicar a Palavra Escrita. Técnicas de Tradução da Bíblia, de John Bickman e John Callow. Né? Estas versões, que é também da Vida Nova, né? Das edições Vida Nova. Esses dois livros, eles explicam muito bem isso que nós vamos falar aqui muito rapidamente. Existem duas técnicas de tradução. O primeiro é a tradução literal. O que é a tradução literal? É eu traduzir palavras. Então, se está escrito no original conhecer, eu traduzo por conhecer. Eu traduzo as palavras literalmente. Eu faço a tradução pelas palavras. Foi assim que fez João Ferreira de Almeida. É por isso que João Ferreira de Almeida ele usa a palavra caridade e a palavra amor. Ele usa caridade toda vez que o grego usa HP, ou agape. E ele usa amor toda vez que o grego usa filéu, que é aqueles dois amores diferentes. O amor humano, filéu, e o amor divino, agape. Então, aí, ele, como são palavras diferentes no grego, ele usa palavras diferentes no português. Essa é a tradução literal. Mas existe uma outra técnica de tradução, que é a tradução idiomática, onde eu traduzo ideias, eu não traduzo palavras. Então, eu pego um texto original, e eu não traduzo a palavra, mas traduzo a ideia. Então, quando está lá, e conheceu Adão a Eva, em vez de eu traduzir a palavra conheceu, eu uso
e manteve Adão relações sexuais com Eva. Porque conhecer aqui tem a ideia, o significado de manter relações sexuais. Então, eu traduzo não a palavra, mas a ideia. Então, se uma versão usa a tradução literal e outra versão usa a tradução idiomática, elas vão ser diferentes. O que não quer dizer que uma esteja certa e a outra errada. Então, esse é o primeiro elemento que faz com que nós tenhamos versões diferentes. É a técnica de tradução. O segundo elemento é o texto base da tradução, da versão. Como eu disse para os irmãos, a Reforma, os textos, as versões do tempo da Reforma, tiveram como texto base o texto recebido, que em latim é textus receptus, que foi elaborado por Erasmo. Erasmo pegou os manuscritos em grego, alguns vindos lá do Império Bizantino, até alguns monges foragidos, porque os turcos tinham invadido Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, em 1453. Então, muitos monges fugiram para a Europa e trouxeram os manuscritos ali dos conventos. Ele usou esses manuscritos, fez essa compilação, e com base nesta compilação dos manuscritos do Erasmo, é que foram feitas as principais versões da época da Reforma. A versão de Lutero, a versão da Bíblia de Genebra, a versão do Rei Tiago. Mas depois, se começaram a estudar esses manuscritos, a se comparar esses manuscritos com outros até que depois foram descobertos, como aqueles que foram descobertos no Mar Morto em 1947, e fazendo estas comparações, surgiram outros textos de outros manuscritos, que são chamados textos críticos. E as versões mais novas das Escrituras, como a Nova Versão Internacional, por exemplo, elas são baseadas nos textos críticos. Então, é por isso que nós temos uma diferença também, por causa do texto base, ou o texto recebido, ou os textos críticos. Então, é por isso que nós temos várias versões, porque nós temos técnicas de tradução diferentes e textos base diferentes. Agora, nós devemos tomar cuidado com algumas versões que são mal intencionadas. São versões que fogem dos manuscritos, deliberadamente. Exemplo, a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Essa versão foi feita para concordar o texto bíblico com as doutrinas das Testemunhas de Jeová. Tanto é verdade que toda vez que se encontra um versículo que acaba desmentindo a doutrina das Testemunhas de Jeová, eles mudam o texto. Porque eles criaram uma versão para concordar com as ideias deles. Então, essa versão, tradução Novo Mundo, nós devemos ignorá-la, porque ela foge do texto bíblico. Ela é espúria. Também as chamadas Bíblias inclusivas, que são Bíblias feitas aí pelo movimento gay, que procura deturpar os textos bíblicos que condenam o homossexualismo. Estas Bíblias também devem ser ignoradas, desprezadas, porque são mutilações do texto bíblico. Também devemos tomar cuidado com as chamadas paráfrases. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase, parafrase. Para em grego quer dizer ao lado. Paráfrase quer dizer aquilo que está ao lado da frase. Então, a própria palavra diz, a paráfrase não é o texto.
mas é uma interpretação do texto, é um entendimento do texto. E estas Bíblias que são paráfrases, elas trazem a ideia que a pessoa que escreveu tem do texto, que nem sempre é o que o texto diz. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque essas paráfrases, elas têm dois perigos. Primeiro, elas se apresentam como a Bíblia. Elas nunca dizem que são paráfrases, o que já é uma desonestidade. E segundo, uma paráfrase é sempre o que eu entendo da Bíblia, que pode não ser o que a Bíblia diz. E essas paráfrases têm feito muito sucesso ultimamente. Eu tenho dois exemplos aqui de paráfrases. A chamada Bíblia Viva, e uma que está fazendo muito sucesso, principalmente nos jovens, a chamada Bíblia A Mensagem. Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esses textos não trazem o texto bíblico, mas o entendimento de alguém a respeito do texto. Deus quer que as Escrituras estejam em várias versões, em várias línguas, mas devemos ter o cuidado ao lidar com estas versões. Amém.